Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para Fortaleza. Só para lembrar vocês, antes que eu me esqueça, na quinta-feira é o dia que a gente discute uma crônica aqui e essa crônica é disponibilizada para todo mundo, é enviada por e-mail de todo mundo. Se você ainda não participa disso, é só entrar no site do Literatura e colocar o seu e-mail que você vai receber. Isso é gratuito, é uma campanha do Literatura. Para você não correr riscos, eu deixei de uma forma mais fácil. É só entrar no meu Instagram, lá na página está o link do meu Instagram. É só você clicar naquele link, deixar o seu e-mail e aí você vai receber os textos, tá? É só clicar no site, no link que está lá, que vai te levar para o site do Literatura, para você só escrever o seu e-mail e enviar. E aí você vai enviar e vai receber a crônica toda semana. Se você não recebeu da semana passada é porque você na verdade se cadastrou depois do envio da crônica da semana. Mas aí com certeza na semana seguinte você receberá. Bom, pessoal, vamos bater um papo hoje sobre perspectiva. A perspectiva é você olhar através de. É um corte na imagem que vai ser usado na arte, ela surge na Renascença, em que os objetos são colocados em tamanhos diferentes para que você possa ter uma visão de profundidade. De maneira que o que está perto nós colocamos em um tamanho maior e o que está longe nós colocamos em um tamanho menor. E você tem uma visão de profundidade no quadro. Essa é a ideia da perspectiva usada na arte. Então, se você aproxima a sua mão do seu olho, a sua mão passa a ser maior do que a porta da sua sala, por exemplo, porque a sua mão está próxima e a porta está longe. É a partir dessa constatação que vai surgir essa ideia da perspectiva usada na pintura, usada na arte e que nasce na Renascença. Mas, a partir dessa leitura, existe uma questão que é levantada pelo professor Leandro Carnal, em que ele vai dizer o seguinte: por vezes nós cometemos o equívoco de achar que o que parece maior é maior do que o que parece menor. Às vezes a gente pega a parte pelo todo, o momento pela eternidade. Essa é uma frase que ele utiliza. Então, às vezes, a pessoa está vivendo um problema, ela vê aquele problema na frente dela. E aquele problema parece maior que tudo o que ela tem na vida, tudo que ela construiu, toda a família dela, toda a história dela, todo o futuro dela, aquele problema parece maior. Por quê? Porque aquele problema está muito perto dela. E quando o problema está muito perto, você tem a ideia de que ele é muito maior do que tudo o que está muito longe. E você perde essa noção, também tomado pela emoção. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Analisar as coisas com um pouco mais de calma. Se você bate o olho na imagem, a primeira coisa que você faz, na imagem da sua vida mesmo, se você vive um problema muito próximo, é ver um problema maior do que o resto da situação. Ver um problema maior do que tudo aquilo que você precisa enfrentar, tudo aquilo de bom que você tem a seu favor. Porque o problema está bem na sua cara, você está olhando para o problema aqui bem na sua cara. Qual é por que olhar com um pouco mais de calma? Porque se você olhar com um pouco mais de calma, com uma maior racionalidade, você vai perceber que o problema é menor do que todos os outros fatores que estão na sua vida. Só que isso demanda um olhar com calma, um olhar racional. Às vezes a gente olha com emoção e não percebe. Esse é o primeiro grande perigo do olhar em perspectiva, desse que é esse olhar que a gente tem,
mas um olhar em perspectiva apressado, não refletido ou não reflexivo, um olhar em que a pessoa não gasta um pouco de tempo para analisar. O que é um estrategista? Um estrategista é um sujeito que olha para a situação, para a circunstância que inclusive lhe parece contrária ou lhe é contrária, e ele consegue ver onde estão os seus pontos positivos, onde estão as suas chances. Por que ele consegue ver? Porque ele tira o foco do problema. Ele começa a procurar alternativas a despeito do problema. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você levante hoje. Apesar daquilo que se aproxima de mim parecer maior, ele não é maior do que todo o resto que o circunda. E eu vou demorar um pouco mais de tempo para poder analisar e ver quais as saídas que eu tenho. Analise quais as saídas que você tem. O segundo equívoco é que quando a gente bate o olho, já tira o olho e não reflete sobre a situação, aquilo que a gente vê parece ser eterno. A situação que é notadamente transitória parece eterna. Eu sempre digo isso, um rei pediu que seus sábios escrevessem em sua coroa algo capaz de deixá-lo feliz e triste ao mesmo tempo. E os sábios escreveram na coroa do rei: tudo passa. E tudo passa mesmo. E tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também passam. Isso era capaz de deixar o rei feliz e deixar o rei triste ao mesmo tempo. O que você não pode é imaginar que isso que você está passando não passará. Isso também vai passar. Então nunca tome o momentâneo como eterno e nunca tome o que está mais próximo, pelo fato de estar mais próximo, como maior. O que você precisa é analisar com frieza, com calma. Eu sempre me valho de um fator, que é o seguinte: se eu não fosse quem eu sou, se eu não fosse eu mesmo, que conselhos eu daria a mim? Vou deixar mais claro. Se um amigo seu estivesse vivendo exatamente a mesma situação que você, que conselhos você daria para esse seu amigo? Porque quando é a gente, a nossa forma de alcançar o conselho é muito carregada de emoção, é muito carregada de um sentimento de autocomiseração, de dó de si mesmo, de pena de si mesmo, de um sentimento de injustiça. Parece que a vida foi injusta com a gente, mas esqueça que é você. Se fosse um amigo seu, passando pela mesma situação que você, que conselhos você daria para ele? Faça isso e você vai perceber que aquilo que parece grande não é tão grande quanto parece. Na verdade, você tem muitos outros motivos e muitas outras alternativas muito maiores do que aquilo que parece grande para você hoje. E o hoje não define a vida inteira. Esse pensamento imediatista é típico de mentes medíocres. Então você tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Segundo, é ter a consciência que ainda que a situação seja ruim, e o sendo, não há problema, ela vai passar. Tudo passa. Então é momentâneo. E o que você precisa é ter inteligência suficiente, equilíbrio suficiente, disposição, não pode ser preguiçoso, não pode ser acomodado, é preciso ter essa disciplina e essa convicção de que você pode, que você vai fazer. A partir dessa constatação de que tudo aquilo que está em volta é maior do que essa situação e que essa situação também vai passar, eu consigo ter uma saída melhor e conviver melhor com essa situação. O convite que eu faço para você hoje é um convite de mudança de perspectiva. Voltamos ao começo da nossa conversa. Se a perspectiva te mostra o problema maior do que a situação, mude um pouco de lado e você vai ver que tudo aquilo que você tem atrás do problema é muito maior e muito melhor
e perene, e não dá para comparar com esse problema. Talvez seja isso que tenha inspirado Paulo, quando Paulo escreve que há uma momentânea tribulação que produz eterno peso de glória. Algo que traz realmente um desgosto, mas que vai te levar para algo muito melhor. É isso que eu queria trazer para você, essa reflexão, para você ter a convicção de que tudo vai passar e olhar as coisas maiores. Elas são muito maiores do que essa situação que você está vivendo hoje que te incomoda. Era isso. Gente, por favor, entrem lá, coloquem seu e-mail para quinta-feira a gente poder conversar sobre o texto da semana, viu? Vai lá hoje, porque eu ainda não recebi o texto da semana, eu também estou cadastrado, então a gente deve receber amanhã. Então, vão lá, cadastrem-se e a gente vai conversar sobre o texto na quinta-feira. Um beijo para vocês, uma boa noite e até amanhã. Amanhã é quarta, a gente está aí também. Tchau, tchau, gente. Tá no meu Instagram, para quem não sabe. Um beijo, tchau, tchau.